aqui ao vivo na página Serviço Social Brasil, neste momento, nesta oportunidade, para falar sobre a série que eu estou iniciando de lives que eu quero fazer aqui na página sobre instrumentos do serviço social. Então essa é uma nova série que eu estou iniciando hoje. Eu já tinha algum tempo que eu estava pensando em fazer essa série de lives com os alunos profissionais que frequentam a página Serviço Social Brasil, e atendendo então a pedidos, está aí hoje a primeira da série, né? Neste caso, a série é hoje a entrevista no serviço social. E depois nós vamos falar sobre laudo social, estudo social, depois que é instrumento e é método, vai depender aí do escritor. Nos próximos dias nós vamos falar sobre parecer social e as diferenças da parte da interpretação do relatório social, né? Que é muita gente confundindo a parte interpretativa do relatório social como se fosse um parecer social. Eu vou mostrar aqui para vocês, com base em vários fundamentos, que não é, ou seja, o relatório social não tem parecer, tem uma interpretação que é diferente de opinião, mas isso vai ser para uma próxima oportunidade. Boa noite a todos que já estão presentes aí na live, que já estão acompanhando a live, e também o meu muito obrigado pela participação de vocês, por estarem sempre acompanhando aqui a página Serviço Social Brasil, e juntos nós vamos fazendo acontecer o nosso trabalho no serviço social. Bom, a entrevista no serviço social é um documento, um procedimento, né, metodológico, e também um instrumento que tem no seu bojo todo um contexto de entendimento, de abordagens dentro da construção e da utilização desse instrumento. Então, de modo bem prático, é importante pensar o seguinte: como que se faz, como é que se trabalha uma entrevista? O primeiro passo, o primeiro ponto crucial de uma entrevista é, obviamente, a abordagem inicial. O início, os primeiros contatos que se faz, que é conhecido como acolhimento. Então, o primeiro processo do nosso trabalho é o acolhimento. Quando nós realizamos um acolhimento adequado, um acolhimento humano, um acolhimento com sensibilidade, com capacidade técnica, ética, teórico-metodológica, política, então todo o restante do serviço, do procedimento, do processo, do trabalho, tende a ser de qualidade. E já existe uma frase há muito tempo já debatido, que a primeira impressão é a que fica. E isso é muito válido no trabalho do assistente social com a entrevista. Então, a primeira impressão, o primeiro contato, a primeira abordagem, o primeiro momento, a acolhida, vai dizer para você como é que vai ser o seu trabalho. A entrevista social consiste num instrumento de trabalho do assistente social que corresponde à dimensão técnico-operativa. Nessa dimensão técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política, a importância da entrevista social, ela já vem desde o início da nossa profissão. Então, todo o trabalho do assistente social sempre vai se debruçar sobre a entrevista. Não existe como você conversar com o usuário sem entrevistá-lo. Então, na entrevista, você vai fazer a acolhida, a abordagem, você vai trabalhar com a totalidade, com as mediações, com a negatividade. É todo o processo da praxis profissional que vem lá de Lukács, passa por Marx e se desdobra. Quem fala muito bem sobre entrevista nos tempos contemporâneos, eu recomendo que vocês leiam, estudem, é o Leugoi. Eu não sei como é que se pronuncia, né, esse nome, acho que é Leugoi mesmo que fala, né? L-E-W-G-O-Y. Eu nunca vi ninguém pronunciando essa palavra, então eu não sei como é que ela se pronuncia, mas acho que é Leugoi mesmo. Então ele escreve muito bem. Outro também é o Reinaldo Pontes. E leiam o livro. Tem alguns artigos, algumas teses dele também aí na internet que você pode baixar. Então compre o livro do Reinaldo Pontes
sobre a entrevista social. E da editora, da professora Sarita Amara, também tem livros, um livro bem específico sobre entrevista social que eu recomendo que vocês leiam, adquiram e leiam. Para além daquilo que eu vou dizer aqui, porque a entrevista é um instrumento tão maravilhoso, tão complexo, tão amplo, que não tem como resumir a entrevista numa só live. Então, uma entrevista para atingir os objetivos que se propõe envolve técnicas e habilidades como, por exemplo, o desenvolvimento ou o escalonamento, planejamento de diversas etapas. A gente podia enumerar as etapas como para esclarecer, fazer um planeamento, né? Sistematizar o processo. Qualquer entrevista, seja em que domínio for, só poderá ser bem-sucedida se tiver sido bem planejada, de forma a poder recolher informações pertinentes ao assunto que se espera conhecer, a demanda que se espera aprofundar, para evitar as dispersões e controlar o maior número possível de variáveis. Não é controlar a pessoa, controlar as variáveis do ambiente, que elas se manifestam de muitas formas, e muitas vezes esses ruídos que se manifestam em forma de variáveis podem comprometer o resultado, o produto final da entrevista, que vai se materializar em documentos, né? A depender daquilo que se espera obter como resultado da entrevista, para viabilizar um direito, proteger uma pessoa, conhecer uma demanda na sua totalidade, entender o processo, as dimensões, as negatividades, a totalidade daquilo que se está buscando entender. Então, o planejamento pressupõe a organização e estabelecimento de diretrizes que permitirão conduzir a entrevista, passo a passo, dentro de um processo de trabalho. Não é que você vai controlar a situação, ela precisa ser livre. Por isso que dentro da entrevista é recomendável que se utilize um questionário aberto, um questionário semi-estruturado aberto. Mais para aberto do que para semi-estruturado. Mas um semi-estruturado é aquele em que você tem perguntas prontas para ir fazendo, para ir esclarecendo, entendendo, aprofundando a demanda, e também abre espaço para aquelas que não estão prontas, que não vieram já desenhadas, mas que podem surgir de acordo com as variáveis vão se materializando no diálogo, na dialética, né? Na parte dialogical, na comunicação, na troca de saberes entre as partes que estão trabalhando, o usuário e o profissional que estão ali trocando informações a respeito da demanda. É sempre bom pensar na entrevista, no empoderamento, na emancipação, na liberdade como tema central e ético, e no respeito, principalmente para com o conhecimento prévio do usuário. Então, a linguagem ela tem que ser adequada ao nível cultural do usuário. Ela deve ser uma linguagem compreensível, clara, acessível, que aquele que diz, mas não é compreendido no que diz, não obterá sucesso num diálogo. Então é importante que em qualquer diálogo que você estabeleça com alguém, a pessoa com quem você dialoga entenda o que é que você está falando. Entenda o que é que está sendo dito, o que é que se busca entender. Então o ponto de partida, neste ponto de partida, o profissional deve conhecer o âmbito da demanda, da política social, daquela expressão da questão social que ele está trabalhando naquele momento, a instituição onde ele está lotado, qual é o território em que ele está trabalhando, quais são os usuários, né, qual direito social ele está buscando viabilizar dentro daquele procedimento, daquele processo, daquele método. Então, para determinar, depois do planejamento, da escolha dos objetivos e dos outros instrumentos, eu já citei aqui, como instrumento, o questionário semi-estruturado. Deve-se estabelecer, então, princípios, diretrizes, objetivos, né, para levantar essas informações, coletar estes dados, essas informações, e depois passar por uma análise, para só, no fim, como resultado dessa análise, dessa interpretação ou desta opinião, a depender do documento que vai se originar, então que só depois dessa análise é que esse documento poderá ser originado. Então, aí o segundo processo, o primeiro então é o planejamento, né?
O segundo processo, o segundo passo da entrevista consiste na execução, que você desenvolve através de variados recursos, variados instrumentos, que vão se constituindo em diferentes momentos, no contato, na síntese, na avaliação, no diálogo. Dificilmente você fará uma entrevista do mesmo jeito como você planejou, né? Tem uma frase muito famosa que dizem que nenhum planejamento subsiste ou resiste ao primeiro contato com o inimigo. Uma frase de um grande general e que se aplica em todas as fases da vida. É muito importante que nós tenhamos o planejamento para qualquer coisa que nós venhamos a fazer na vida. Mas dificilmente o nosso planejamento vai resistir ao primeiro contato com a realidade. É por isso que aquelas pessoas que falam mal das teorias, que dizem que na prática a teoria é outro, né, são os fatalistas, os messiânicos, eles têm dificuldade de entender isso. Independente de quantas vezes o seu planejamento perca uma parte da sua utilidade no contato com a realidade, você sempre terá que fazer o planejamento. Porque é muito mais fácil você atingir o ponto esperado de conhecimento, da demanda, de totalidade, do cotidiano, da negatividade, da totalidade, da praxis, enfim, utilizando todas as palavras aí que compõem a estrutura do serviço social, os fundamentos do serviço social, a essência da nossa profissão. Utilizando todas essas palavras, você vai entendendo que o planejamento é insubstituível, é ineliminável, não pode faltar na vida de um profissional. Mas quando você entrar em contato com a realidade, a tendência, o tensionamento, a tendência é você perceber que o seu planejamento não é suficiente. Isso é totalmente normal. Isso é totalmente aceitável. Mas quando você tem um planejamento, mesmo que quando você confronta com a realidade, que você entra em contato com a realidade, que você é confrontado também pela realidade, você percebe que precisa de muitos mais instrumentos. Por isso que é importante sempre estar estudando, sempre estar buscando mais conhecimento e sempre ter também, vou utilizar uma palavra também, um arsenal, um grande número de instrumentos, estratégias e possibilidades para você lidar com as variáveis que vão surgir no seu primeiro contato com a realidade, mesmo estando com o planejamento em mão. Então, nesse levantamento de informações, que é o segundo passo, né, nessa organização. Primeiro você faz o planejamento, dentro do planejamento tem o segundo passo, que é a organização do conhecimento sobre a demanda, que é a organização das possibilidades de como você fará a escolha dos instrumentos, a forma como você vai conduzir a entrevista. Algumas coisas que são importantes pensar na entrevista. Nem sempre a informação virá em forma de palavras. Nem sempre a informação será fornecida para você em forma de conversações, de diálogo. Muitas vezes a informação que você precisa, ela vem para você através do silêncio, através de um olhar, através de um gesto, de um franzir da testa, de uma alteração na respiração. Então nós trabalhamos de fato, nós somos analistas técnicos das relações sociais, da dimensão das relações sociais. Então nem sempre a informação que você precisa, ela vem em forma de palavra. Então, ao realizar uma entrevista, é importante levar em conta também os silêncios, a observação, né, como um instrumento inerente a todos os espaços socioocupacionais, a todo o processo de trabalho. Observa primeiro, pondera primeiro, faz a reflexão primeiro, respira. É importante também pensar que uma entrevista não pode ser feita atropeladamente. Eu gravei recentemente aí uma aula, foi aqui mesmo na página Serviço Social Brasil, sobre a temática da criação de vínculos profissionais com a pessoa que você vai escutar, que você vai entrevistar, né? Vários aspectos da criação desse vínculo, que é importante, porque quando você cria esse vínculo, gera então uma confiança. Então na entrevista é a mesma coisa, tem que criar, deve haver uma vinculação profissional entre você e a pessoa que você está entrevistando, e a pessoa que você deve então conhecer ali naquele momento.
É importante também pensar o seguinte: em algumas situações, talvez não em todas, mas em algumas situações é importante pensar uma espécie de contrato social entre você e a parte. Algo simples, que não seja complexo, de fácil entendimento, para esclarecer a forma como as coisas serão conduzidas, para que você possa desenvolver um bom trabalho. Se você vai fazer uma visita domiciliar e lá na visita domiciliar você vai realizar a entrevista, então estabeleça um contrato social, um contratinho rápido, pode ser verbal ou por escrito, a decisão é sua. Depende muito das circunstâncias. De que forma essa entrevista tem que ser realizada? Se a entrevista é sigilosa, o vizinho não pode estar na janela ouvindo tudo que você vai dizer. Se a entrevista é sigilosa e de repente atende os interesses apenas de uma pessoa, não atende o interesse da outra, ela tem que ser sozinha, não pode ser em grupo. Se a televisão está ligada e você vai fazer a entrevista, de repente pode te atrapalhar. Então você tem que conduzir, você tem que agir em torno dos processos que estão à sua volta para poder produzir uma entrevista social ética, técnica e de forma a atender às exigências, que são muitas, do serviço social a respeito do procedimento do trabalho profissional. Então, o contrato é muito importante estabelecer uma manifestação de vontade entre as partes para os objetivos da entrevista e os serviços disponíveis em relação às expectativas dos entrevistados. Precisa ser bem explicitado, bem claro, não pode ser muito longo e, a partir daí, então, você pode apresentar a demanda, o objetivo daquela entrevista e fazer uma pequena, rápida reflexão a respeito do que será feito. Modo contínuo, caso você queira, depois do contrato, depois da reflexão, você pode fazer uma avaliação e apresentar esta avaliação. Isso depende muito de uma série de fatores, nem sempre isso será possível ou será necessário, mas é importante pensar isso como uma parte do processo, uma avaliação das possibilidades do resultado daquela entrevista. Às vezes não é viável, às vezes é viável. Então a avaliação é o momento de fazer uma revisão dos diferentes momentos da política social que se pleiteia, da demanda que se pleiteia, do planejamento conjunto, do conjunto de novas estratégias, assim como a altura propícia para organizar as ideias para o registro. E no terceiro passo, como é que se vai registrar a entrevista? É muito importante pensar nisso. Dificilmente, isso é um debate muito amplo que nós já temos, dificilmente você vai conseguir anotar tudo o que a pessoa está falando durante uma entrevista. Então, quais são os métodos que podem se fazer para que você consiga, pode se utilizar para que você consiga organizar todo o conhecimento produzido durante um momento de uma entrevista? Olha, embora algumas pessoas não concordem, eu acho que o melhor instrumento, eu penso, reflito, maquino, deduzo que o melhor instrumento é a gravação em áudio, né? Para poder você depois filtrar, para que você não fique toda hora interrompendo o usuário para poder anotar o que ele está dizendo. Então é importante, a menos que você tenha uma memória muito boa, né, uma memória de elefante, vamos assim dizer, para lembrar tudo que foi falado, tudo que foi abordado, tudo que foi frisado durante a reunião, e ao final dela você conseguir transcrever tudo isso para o papel. Eu acho muito difícil, muito complicado a pessoa conseguir fazer isso, mas se você consegue, tudo bem. Eu, particularmente, não consigo. Há muitos detalhes importantes que se perdem na conversação e que podem muitas vezes ser um dos pontos importantes. Então eu gravo áudio, coloco um celular ligado, um áudio, converso, inclusive isso já é parte do contrato social que já foi falado antes, para gravar, e aí a entrevista corre livre, solta, sem problema, e ao final eu tenho todas as informações que eu preciso, vou filtrar, obviamente não vai tudo, né? Tenho que analisar e filtrar, passar por uma tabulação, e somente aquilo que é importante, então, será utilizado. Então, essa é uma parte muito importante, né? Como é que você vai registrar a sua entrevista? Então, você pode registrar escrevendo ou pode gravar em áudio para depois fazer o resumo. Então, Leo Goy, né, 2007, página 239, diz assim:
O assistente social utiliza um conjunto de técnicas que serão selecionadas de acordo com o momento ou finalidade da entrevista, mas nenhuma técnica é empregada incluindo as demais. O que se modifica é a intensidade e a frequência de acordo com a etapa do desenvolvimento. Então, uma particularidade a ter em conta, devido à sua vital importância para a eficácia do uso de técnica da entrevista, é a habilidade de escutar. Como é que você escuta? Você, assistente social que está me ouvindo aí, está me assistindo, você é boa para escutar? Você sabe escutar? Porque é comum, da maioria das pessoas, no afã de tentar fornecer, encontrar a resposta, parar de ouvir e ficar pensando nas possibilidades de resposta. Esse é um grande problema quando você está escrevendo, por exemplo, a entrevista. Porque se você tem que pensar para escrever a entrevista, você não está escutando. Então a escuta não é qualificada quando ela é anotada a caneta ou a lápis. Ela não é qualificada, ela perde o conteúdo de qualidade. A menos que você esteja só fazendo pequenos resumos, pequenos rascunhos, menos que você esteja só fazendo ali, fazendo de conta, né, vamos assim dizer, usar uma palavreada até, fazendo de conta que está ali, mas a sua mente está lá naquilo, na tradução do que você está ouvindo, então você não está escutando. Escutar é uma entrega, escutar é um momento de entrega, um momento de debruçar-se sobre a demanda do usuário, estar ali como alguém que foi realmente, que se importa com ele, que foi realmente para ouvi-lo, para entendê-lo. E não tem como você fazer isso tomando nota, com um monte de papel na mão, a prancheta na mão. Quem usa prancheta não escuta. Desculpe se você discorda, é seu direito, mas eu penso comigo que quem utiliza prancheta vai ter muita dificuldade para escutar o usuário. Você vai ouvir, ouvir é diferente de escutar. Quem ouve o ruído, ouve um estalo de um fogo de artifício, a freada de um carro, enfim. Quem ouve. Agora, quem escuta, trata-se de sensibilidade, de compreensão, trata-se de empatia, de significação e ressignificação social. A compreensão da totalidade depende inteiramente da capacidade de escutar, da capacidade de observar, da capacidade de escutar e, só por último, da capacidade de falar. As transformações que você pode trazer para o cotidiano da vida de um usuário, elas dependem muito mais da sua capacidade de ouvir, da sua capacidade de escutar, do que da sua capacidade de falar. Depende muito mais da sua capacidade de observar e ouvir do que da sua capacidade de falar. Embora a comunicação e a escuta é parte da comunicação, parte crucial e imprescindível da comunicação, embora o diálogo seja muito importante, a escuta assume aí um papel importantíssimo em todos os aspectos da vida profissional, mas principalmente no aspecto da entrevista. Então, escutar com profundidade, com atenção, escutar o gesto, o trejeito, o desagrado. Então, toda a questão da técnica da entrevista, ela se debruça sobre o acolhimento, o questionamento, a clarificação, a reflexão, a exploração, o aprofundamento, o silêncio sensível, que é aquele silêncio que você faz em respeito ao que a pessoa está dizendo, em respeito ao que a pessoa está tentando se expressar, a apropriação do conhecimento e, por último, a síntese integrativa, que é o resumo de tudo que você viu. Então, o silêncio sensível, ele está muito ligado à escuta. O silêncio respeitoso, o silêncio de compreensão, de entendimento. É por isso que eu digo, afirmo sempre, entrevistas apressadas, imediatistas, que se baseiam na qualidade como está a vida da pessoa que foi pega de surpresa, porque não foi agendada a entrevista, dificilmente trarão emancipação social, empoderamento, porque, em primeiro lugar, não respeitou a autonomia do sujeito, não respeitou o espaço do sujeito social, o ser social como é, o seu valor de significação enquanto cidadão reconhecido de fato. Ele foi tratado como um criminoso que foi abordado de surpresa para que a surpresa imediatista, a imediaticidade, para além da totalidade, só a imediaticidade, fosse o objeto inicial
da resposta. O objeto não foi a escuta, o objeto não foi a observação, não foi o olhar sensível, não foi o silêncio sensível, não foi nenhuma das abordagens do serviço social, porque a imediaticidade não é uma abordagem do serviço social, é uma abordagem do positivismo. Então, quem faz visita domiciliar sem agendamento, ou entrevistas surpresas sem um agendamento prévio, sem que o usuário do serviço tenha total conhecimento do que se trata em respeito à sua qualidade de cidadão, em respeito à categoria semântica de alto valor, de cidadania, pré-existente no sujeito social, quer ele seja quem for, não foi respeitado. Então, essa imediaticidade, aí eu preciso chegar, porque se eu não chegar, eles vão maquiar a realidade. Então, você não foi escutar, você foi investigar, uma investigação policialesca, um fiscal da pobreza. É um justiceiro do serviço social. Não foi em busca de fazer um acolhimento, não foi em busca de olhar com um olhar sensível. Ah, professor, mas o cara que eu fui atender, o sujeito que eu fui atender, é acusado de estupro. Independente de quem seja, é acusado de roubo, é acusado de tráfico, é acusado de bater na mulher. Olha, a transformação social que o serviço social, na construção de uma nova ordem social, espera, inclui atender as pessoas marginalizadas e aquelas em situações de conflito com a lei ou crimes, como queira, ou supostamente em situações de crime. Então, se você realmente se preocupa com a criança que passa por um processo de violência sexual, você precisa entender que, para além de oferecer a proteção para a criança que está exposta à violência, a política pública precisa pensar em uma forma de ressignificar a pessoa, porque somente a questão policial, somente a criminalização não é suficiente para mudar os aspectos do quadro cultural da violência doméstica no Brasil, do racismo, da homofobia. Só a criminalização não é suficiente. O serviço social, inclusive, não trabalha com criminalização. Então nós precisamos pensar o seguinte: para além de proteger as crianças e adolescentes, os idosos em situação de abandono, negligência e violência, a mulher em situação de violência, nós precisamos pensar, estamos trabalhando apenas as causas, apenas as consequências, ou vamos pensar um projeto também para atender as causas? Então, independente de quem você vá atender, você vai em busca de viabilizar direitos sociais, de emancipação, de ressignificação social, de empoderamento, e utilizar uma palavra que eu não gosto muito, mas que está muito presente no serviço social, e de libertação da alienação. Esse é um processo muito grande. A quebra de paradigmas, a quebra de tabus no serviço social presume a emancipação do sujeito. Quebrar um tabu significa que você conseguiu modificar uma cultura, um padrão cultural que já estava pré-estabelecido. Olha, veja quanto o Brasil tem lutado contra o racismo, principalmente nesses últimos 30 anos, mais aguerridamente, sempre lutou, né, em grupos pequenos, mas ultimamente se tornou pautas. Então hoje o judiciário já se sente incomodado por causa das pautas do racismo em muitos lugares, como vocês viram a publicação que eu fiz aqui. Mas por que o racismo é tão forte no Brasil? Por que a cultura do estupro é tão forte no Brasil? Por que o estupro de crianças e adolescentes do Brasil é tão forte? Porque é cultura. Não é porque é crime. Não é porque é feio, vamos assim dizer, usando uma linguagem bem infantil. Não é porque é porque é cultura. É uma cultura legitimada. É uma cultura justificada. Por que os pais batem tanto nos filhos como se esse instrumento de educação doméstica funcionasse? E muitos filhos agradecem os pais por terem apanhado, achando que o que eles são hoje é fruto do castigo físico que receberam. E com isso eles desonram os pais porque esquecem que eles são o que são hoje, não porque apanharam, mas porque seus pais foram exemplos, porque seus pais lhes deram afeto, porque seus pais lhes deram cuidado, carinho, afeição, proteção. Não porque bateram. A surra, na verdade, não serviu de nada. O que serviu foi o que veio no entorno, as outras coisas, mas é cultura. Então a cultura do positivismo, ela está muito presente, infelizmente, no serviço social. Ela é parte do que somos. E nós, enquanto assistentes sociais, precisamos superar esse positivismo, conservadorismo, tradicionalismo,
esse comportamento de escravização, né, de subalternidade, de subalternização que existe no nosso subconsciente cultural. Nós somos uma resposta disso. O nosso vocabulário, o nosso dicionário brasileiro está cheio de preconceito, de racismo, de homofobia. Livros e mais livros que são conhecidíssimos no Brasil, está cheio disso. Então, os aspectos culturais, eles vão se manifestar no nosso cotidiano profissional? Vão, mas existe como você não permitir que eles nunca se manifestem? É praticamente impossível. É por isso que é necessário sempre a reflexão, a retomada da reflexão, e a reflexão novamente para poder ir encontrando esses pequenos fragmentos dessa cultura arcaica, né? De cultura do estupro. Eu vejo de cultura do racismo, de machismo, enfim, todas essas questões para a gente ir aparando as arestas. É impossível que você consiga materializar na sua vida profissional um argumento puramente que não tenha nenhum aspecto, nenhum fragmento dessa cultura, desse fato social coercitivo, generalista, impositivo da sociedade, que legitima tudo isso que eu acabei de falar. Então vai se materializar na sua vida profissional, sim, mas você tem que refletir para poder, gradativamente, aos poucos, ir superando. Essa evolução do serviço social, ela também se materializa na nossa vida profissional, no olhar para o sujeito. Então a sociedade brasileira, ela é uma sociedade que ela não desenvolveu a capacidade de escutar. Pais não escutam filhos, filhos não escutam pais, e por aí vai. Então a gente acaba trazendo isso para a profissão. Principalmente depois que a gente lê uns livros, a gente faz umas especializações, né? Nós começamos a achar que somos donos da academia, donos do conhecimento, da capacidade técnica, porque agora eu sou o assistente social, eu sou fulano de tal. E aí a capacidade, a tendência é conforme você, para alguns, é conforme você vai ampliando a sua capacidade técnica, a tendência, para a maioria, na verdade, não é para alguns não, vai diminuindo a capacidade de escutar. Mas quando você faz uma reflexão sobre isso, aí isso muda e você começa a perceber que uma das coisas mais importantes nessa vida é escutar uma boa música, escutar um pássaro cantando, escutar a palavra de carinho das pessoas que são importantes para nós. E quando você passa a escutar, você passa a falar melhor, você passa a decifrar a demanda. Eu parei bastante nesse ponto, porque eu acho esse um ponto muito importante, né? Então, dentro da perspectiva das técnicas de entrevistas, né, nós estamos falando com a habilidade de escutar. Vamos lá, então. O acolhimento diz respeito ao momento em que as partes se apresentam uma à outra. Ambos os intervenientes devem usar de clareza, preservando a cordialidade e as regras de educação. Deve dizer-se de suas razões, o profissional diz o que trouxe, e o usuário também manifesta ali a necessidade que pretende alcançar o objetivo, né? Por sua vez, explica as razões da entrevista. O assistente social, por muita empatia que sinta pelo entrevistado, deve ter sempre presente a importância de uma postura profissional e não utilizar linguagens e formas de tratamento que extravasem o âmbito desta relação. O entrevistado deve, neste momento do acolhimento, ser informado sobre as etapas da entrevista, sobre a sua duração, sobre o preenchimento de formulários de identificação e sobre o registro da evolução da entrevista. Assim, o acolhimento é uma sequência de atos com vista a uma intervenção resolutiva. E sobre a perspectiva do acolhimento, é importante frisar que você está sorrindo por usuário não significa que você está acolhendo de forma profissional. Que você abraçar o usuário e apertar a mão do usuário não significa que você está escutando o usuário. A capacidade técnica, ela tende a se nivelar num ponto que todo momento em que o usuário olhar para você, você está sobre a mesma estrutura, sobre a mesma base. O exagero no humor, nas piadas, na abordagem, e às vezes até palavras de intimidade, acabam comprometendo o acolhimento. Então o acolhimento ele precisa ser profissional, ele precisa ser empático, mas essa empatia é uma empatia profissional, não é aquela empatia de amigo íntimo ou de familiar, é uma empatia profissional. Porque com a empatia profissional, você estabelece um limite entre você e o usuário, um limite respeitoso, um limite que
não afasta o usuário de você, mas não permite que ele tome liberdades com você, que ele perca o respeito que tem por você, que ele veja em você um profissional que está ali para viabilizar um direito, uma pessoa amiga, de confiança, que vai lutar por seus interesses, mas que, acima de tudo, uma pessoa técnica, que precisa ser respeitada enquanto técnica. Que abordagens empáticas que acabam saindo do âmbito profissional, da técnica profissional, para o âmbito da técnica pessoal, deixando a impessoalidade. Então isso é muito importante. A impessoalidade na empatia, ela precisa estar conectada. Quando você desconecta a empatia da impessoalidade, você perde a proteção que havia em torno do seu fazer profissional e você passa a ser uma pessoa comum do cotidiano daquele usuário, que vai deixar de responder você de forma a atender a sua expectativa profissional. Embora a linguagem seja simples, embora a linguagem seja clara e compreensível ao alcance da capacidade cultural do usuário, ela precisa ser técnica. Toda abordagem, o olhar, o sorriso, o aperto de mão, e se houver um abraço, ele também precisa ser técnico. Quando você extravasa isso, pode ser que funcione com um, pode ser que funcione com outro, mas para além do fazer profissional, você já extrapolou o seu fazer profissional. Você abandonou a técnica. E aí depois não adianta ficar chorando, dizendo, mas na prática a teoria é outra. Né? Depois, inclusive, recomendo, quem não leu ainda, leia o arquivo, a tese da Mioto, né, sobre esse assunto aí. Na prática a teoria é outra. Muito boa aquela. Inclusive eu quero trazer ela aqui. Eu vou fazer uma leitura dela um dia desse aqui. Vou perguntar se ela me permite. Aí eu vou trazer aqui para a gente fazer uma leitura. Eu acho muito boa aquela tese da Mioto sobre na prática a teoria é outra. E vocês, por favor, compartilhem aí, ó, cada um de vocês que estão me assistindo aí, clica no botãozinho de compartilhar e manda aí para a sua linha do tempo, para os seus grupos, copia o link, joga aí nos grupos do WhatsApp, porque muitos alunos e profissionais do serviço social gostariam de fazer uma reflexão, né? Não estou dando uma aula, estou fazendo uma reflexão com vocês a respeito da entrevista social. Então aí já falamos do acolhimento, aí vem a questão do questionamento. O questionamento exige a habilidade de saber perguntar e de saber responder. Como tal, é imperioso aprender a técnica do questionamento. Esta técnica é usualmente mais usada nas entrevistas iniciais, com vista a proceder à coleta de informações ou dados. As perguntas devem ser feitas de forma clara e precisa, para que as respostas sejam também elas claras e precisas. A qualidade dos conhecimentos do assistente social pode aqui determinar a qualidade do questionamento, porque é preciso saber perguntar. Por exemplo, ao invés de se perguntar em que trabalha, deve-se antes fazer a pergunta deste modo: pode me contar como é o seu dia de trabalho? Veja só, esse documento que eu estou lendo aqui, para complementar o que estou falando, é da Maria de Lourdes dos Santos Pereira. Né? Ela está fazendo aqui um resumo a respeito daquele Leugói, né, que eu citei aqui para vocês no início. Então, a respeito de como se faz uma pergunta. Ora, você precisa entender o seguinte, eu sempre penso da seguinte forma: você pode montar as perguntas técnicas num rascunho e depois pegar essas perguntas técnicas e tornar elas mais empáticas, tornar elas mais aproximadas da linguagem do usuário, de uma forma que tenha mais conteúdo popular, que tenha mais conteúdo de significado para a pessoa que você está atendendo. Embora você tenha lá no seu questionário padrão a forma técnica como deveria ser feita a pergunta, aqui no seu questionário de entrevista, que vai ser de fato utilizado, ela transformada, ela transliterada, de uma forma a alcançar o mundo cultural, né? o cotidiano cultural do usuário que está sendo atendido ali. Então, o questionamento é importante. Você sabe perguntar? Eu perguntei antes aqui para vocês. Você sabe escutar? Agora eu estou perguntando. Você sabe perguntar? Né? Que às vezes você, em casa mesmo, né, nos relacionamentos, às vezes a forma como se faz uma pergunta vira uma discussão. Vira uma DR, né? Vira uma discussão de relacionamento. Um debate. Às vezes a forma como um filho pergunta para um pai é desrespeitosa. Às vezes se pergunta a mesma coisa, mas se pergunta apenas com a construção semântica diferente, e a pergunta já se torna
um diálogo, a pergunta se torna um empoderamento, a pergunta se torna uma conquista de confiança. A pergunta demonstra que você está preocupado em não afetar, em não agredir, está preocupado em criar um vínculo com o usuário, está preocupado em tratá-lo de forma humana. Então, a forma como você faz a pergunta revela quem você é. A forma como você pergunta alguma coisa, você está indo na rua, e a forma como você pergunta é tal rua. A pessoa consegue perceber em você se você realmente merece uma resposta ou não. Então, perguntar, saber questionar é muito importante. Saber perguntar é muito importante. Então, é sempre importante seguir um roteiro. É sempre importante seguir um planejamento. Às vezes você não vai conseguir, como já falei aqui. Nenhum planejamento, nenhum roteiro resiste ao primeiro contato com a realidade. Parafraseando um grande general aí. Mas é importante ter o roteiro, porque num determinado momento pode ser que você esgote sua capacidade técnica automática, porque depois de um tempo a gente trabalhando, forma-se uma capacidade técnica quase que automática, né? Mas pode chegar num momento que ela se esgote. E quando ela esgotar, você vai fazer o quê? Se você tiver um roteiro, aí você, não, peraí, deixa eu pegar meu roteiro aqui. Então o roteiro está ali, o planejamento está ali, você volta para o planejamento e assume novamente sua postura profissional. Principalmente para quem está começando, ou para quem tem dificuldade de seguir o procedimento sem o planejamento. Então a recomendação é a seguinte: não faça nenhum trabalho sem roteiro, sem planejamento. Vamos lá? Então, dentro da perspectiva, aí vem um ponto que a gente já falou, que é a reflexão. Diz respeito à habilidade do profissional em provocar a reflexão ou a necessidade do entrevistado meditar sobre o significado das suas ações e assim poder compreender melhor os acontecimentos e, consequentemente, promover as mudanças. Então, levar o usuário a uma reflexão é um processo que exige capacidade técnica. E pode-se aqui se perder totalmente a conexão que você criou com o usuário, se você for afoito, se você exigir uma resposta imediata sobre um problema. É uma questão que se constrói. De repente aqui é um processo que se constrói e é um pouco mais demorado. Não pode se esperar uma resposta semi-pronta, pré-cozida, um miojo aqui. É importante um tempo. Na construção da reflexão, não pode-se ter nem ponto nenhum da entrevista, mas especificamente na tentativa de levar o usuário a refletir sobre o procedimento, o método, sobre a demanda, sobre os problemas que ele está envolvido, sobre as situações em que ele precisa conhecer, entender, e emancipar-se, empoderar-se, libertar-se, ou libertar alguém, ou proteger alguém que não está protegendo. Enfim, a depender da demanda, é um ponto muito complexo, que exige muito estudo. Então, neste ponto do roteiro, e muita gente acaba fazendo a entrevista sem pensar nisso, e o que eu tenho percebido é o seguinte, que a entrevista, para a maioria dos profissionais, não é um instrumento de empoderamento. A visita domiciliar também não. É apenas uma coleta de dados, como diz Sérgio Moro, né? Uma colheita de dados. É só uma colheita de informações. Uma coleta de informações. Não é um instrumento empoderador, não é um instrumento emancipador. Ele não está preocupado em gerar uma ressignificação social, em trabalhar a totalidade, as mediações, as negatividades, para construir uma ponte para o usuário entender a sua vida. Não está preocupado com isso. Ele só quer extrair a informação. É o extrator de informação, é o coletador, é o verificador da verdade, né? O constatador das informações. Ele está ali como uma seringa sugadora, né? Apenas para tirar a informação, para atender a sua demanda profissional. Isso não é um trabalho profissional. Quando você vai a campo em busca só da informação, em busca só daquilo que lhe interessa para resolver a sua vida profissional, não é um trabalho profissional. Não atende o projeto ético-político da nossa profissão. Não atende aquilo que nós almejamos enquanto utopia. Eu gosto muito dessa palavra. Eu não vivo sem utopia. Embora eu não seja messiânico, eu nem gosto desse termo, mas eu não vivo sem utopia. A utopia é presente na minha vida profissional. É aquilo que eu gostaria muito que se materializasse na vida. Então, se você pretende, para além de colher informações dentro do seu processo de interação profissional, da dinâmica das suas mediações, gerar um significado
de reflexão, de empoderamento, de emancipação, de ressignificação, de libertação da alienação, enfim, seja qualquer que seja o pressuposto da subjetividade, do entendimento que você queira, você precisa pensar no usuário para além da colheita de informações, quando possível. E esse ponto vai esbarrar na reflexão. Então, fica aí a pergunta para a gente refletir. A sua entrevista tem como objetivo único e exclusivo colher as informações que você precisa para responder à demanda, ou ela atende às expectativas do projeto ético-político profissional a respeito dos 11 princípios fundamentais do nosso Código de Ética? E seguindo à frente, então, a clarificação, ainda em Leo Goy, tem como propósito ajudar o entrevistado a compreender o que é dito na entrevista, ajudando-o a detalhar os acontecimentos, ou seja, o entrevistador, o profissional, deve encorajar o usuário a ser preciso nos seus relatos, em vez deste estar à espera que o assistente social subentenda o que ele quer dizer, o que ele precisa dizer, o que ele precisa apresentar em sua defesa ou na afirmação daquela verdade que ele defende, daquele conhecimento, daquele fato. A exploração ou aprofundamento é uma técnica a qual o profissional recorre quando se revela necessária uma abordagem mais profunda acerca de uma área da vida do entrevistado. Nestas circunstâncias, recomenda-se um especial cuidado acerca da verdadeira necessidade e pertinência em explorar assuntos delicados. Isto é, o profissional deve saber dominar alguma eventual curiosidade. Existem assuntos de fórum íntimo que podem ser irrelevantes para o desenvolvimento e progressão da intervenção. Assim sendo, não devem ser explorados. Mas algumas variáveis que surgem durante o trabalho da entrevista podem ser importantes. Inclusive, podem ser o fio da meada para entender a demanda. Então, quando se percebe e durante o aprofundamento você vai entendendo se é ou não, percebeu que não tem relevância, recua e volta para a entrevista. Mas percebeu, observou, entendeu, escutou, ouviu, decifrou que aquele ponto é crucial para o deciframento da demanda, então deve se aprofundar ali. Então o aprofundamento, a exploração, o aprofundamento de um determinado aspecto do cotidiano é muito importante para o conhecimento da totalidade. Obviamente que não se deve esquecer dos demais. E aí o silêncio sensível remete para as atitudes que revelam mais do que as palavras, como, por exemplo, o silêncio da tensão, que é a expressão da ansiedade, o silêncio do medo, que revela um certo tolhimento na pessoa, o silêncio da reflexão, quando a pessoa mergulha num estado de introspecção que pode provocar tristeza, o silêncio de desinteresse, que acontece quando a pessoa se afasta da questão em causa. Isso se aplica muito nas questões de escuta de crianças e adolescentes. E é importante frisar que o assistente social ele realiza a escuta, que é uma entrevista. A escuta especial é uma entrevista, não é o depoimento especial, embora os juristas façam uma confusão, uma celeuma em torno desses dois temas, escuta especial e depoimento especial, e acaba violando a prática profissional do assistente social, obrigando ele a fazer a oitiva de crianças para a produção de prova. Mas esse é um outro assunto para uma outra oportunidade. Eu vou falar aqui sobre a escuta especial e depois eu vou falar sobre o depoimento especial dentro da série Instrumentos. Né? Não que seja um instrumento de serviço social, mas é necessário, porque tem assistente social fazendo. Tem assistente social fazendo o depoimento especial sob pena de ir preso caso não faça. Então, enquanto o nosso colegiado de classe, enquanto a lei não conseguir proteger o profissional, nós vamos ter que encontrar um caminho para falar sobre o assunto, para que o profissional, ao realizá-lo sob pressão, faça de um modo a proteger a criança, e será matéria de uma outra live. Então, o silêncio, como já falei, é muito importante. O silêncio, às vezes, o silêncio sensível é uma atitude de respeito para com o usuário, e quando é o usuário que faz aquele silêncio, ele também está falando alguma coisa, ele está dizendo alguma coisa com o silêncio. A apropriação do conhecimento diz respeito ao conhecimento detido pelo profissional e como ele pode contribuir para que o usuário entenda, compreenda e se situe dentro da sua situação, problema. Pode ser usado como instrumento de investigação social, indagação, reflexão,
no sentido de poder contribuir para um novo conhecimento e assim ajudar a promover novas perspectivas, derrubando afirmações negativas, crenças e muitas vezes fatos sociais e senso comum. Mas tudo isso deve ser feito dentro de uma abordagem extremamente técnica e de alcance da cultura daquele usuário que está sendo entrevistado. A síntese integradora corresponde ao momento de encerramento da entrevista, consiste em fazer uma totalidade, uma das suas funções é fazer sobressair um denominador comum entre as inúmeras comunicações concretizadas durante a entrevista. A síntese também é uma forma de retomar o fio do prumo da entrevista, o objetivo principal, central, o cerne da demanda, e permite retomar o alinhamento dos objetivos da entrevista, elaborando as hipóteses possíveis. Eu tenho muito cuidado com a palavra hipóteses, mas elas são plausíveis, no sentido de acharem as estratégias mais favoráveis e que levem às respostas esperadas. Assim, nas palavras do escritor Léo Guay, página 249, a entrevista possibilita aos sujeitos nela envolvidos contar e desvelar históricos através do uso da linguagem e do seu sentido, compreender as experiências e os significados a elas dados. Ou seja, o usuário ele vai falar não somente com palavras, ele vai falar com a respiração, com os gestos, ele vai falar com a reprovação, com a aceitação, com os silêncios, ele vai falar de várias formas. E você precisa escutar as palavras e escutar e observar todo o restante que envolve a questão da demanda ali inerente. Então, ao realizar a entrevista, só para a gente fazer uma rápida revisão do que a gente viu, e a parte mais importante, as partes mais importantes aí da nossa live, de tudo aquilo que a gente falou aqui, tudo aquilo que a gente falou aqui, das partes mais importantes é a habilidade de escutar. A primeira delas é o planejamento. Não se vai a campo sem planejamento. Embora o planejamento não resista ao primeiro contato com a realidade, com o cotidiano, não se vai a campo sem um bom planejamento. Quanto mais planejado você estiver, mais a realidade vai te surpreender. E o segundo, e não menos importante, a habilidade de escutar. Né? Falei muito sobre isso já durante a live. Estou repetindo, refrisando e retomando com vocês aqui. Muito obrigado por vocês que me assistiram. Não esqueça de compartilhar a live na sua rede social, nos grupos em que você participa, de amigos, no WhatsApp, no Instagram, se possível, né? Em outros lugares. Depois eu volto aqui amanhã ou depois para falar sobre um novo instrumento no serviço social. Sobre outro instrumento, novo não, sobre outro instrumento no serviço social da série Instrumento CESO. Uma série que eu estou trazendo aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês que me assistiram. Até breve.